E aí, em 2016, surgiu o Aba Poster, que é o que a maioria das pessoas aqui me conhecem pela Aba Poster, que foi a ideia que eu falei para Deus assim, eu queria ter uma empresa com Deus, que você estivesse no centro e eu fosse ali executora, o que eu posso fazer? Já estava bem saturada, assim, nessa questão do digital ali, de trabalhar com arte mais digital, né? Não era arte mesmo mão na massa. E aí, no mesmo dia, me veio assim, já estou entrando aqui no assunto aba, tá? Ah, beleza, era a Pode me próxima pergunta, interromper. né? A próxima pergunta era É falar do porque projeto que todo a mundo minha, conhece, né? isso, a minha história, a gente já se resume já da aba em Já diante, né? funde já com a aba, né? Legal. A gente, isso que é legal de falar, que assim, as pessoas, não, mas a tua vida é uma vida separada do que você, do teu projeto. Não, nós Não, somos o projeto, né? A nossa sim, vida, exatamente. não dá para separar o Eduardo Ameire do Parábolas Geek, não tem É como, né? difícil, né? Como Não que eu vou tem falar, como. Flávia, e trabalho? Então, assim, isso é legal de falar, que eu estou falando da minha história, mas minha história, ela esbarra no projeto, né? Com Então, certeza. para manter o suspense com relação ao que você vai apresentar aqui, queria que você falasse então do Aba Poster, que é o que a maioria do pessoal conhece, né? Aí a gente deixa o suspense aí, e você que está assistindo, é bombástico o que ela vai apresentar aqui. Então, se eu fosse você, mandava o link dessa live para mais gente entrar ao vivo, para não ter que ficar assistindo depois que a É live verdade. terminar. Agora você pode participar. Tem perguntas para a Flávia, você pode mandar, mas depois você vai poder assistir a reprise e não pode participar ao vivo aqui Verdade. com a gente, tá bom? Isso aí. E aí, então, em 2016, aí tive essa conversa aí com Deus, que, tipo, precisava criar algo novo. E aí veio tudo de uma vez, né? Toda essa caixinha aí que eu fui guardando informações, né? Veio à tona. E aí, na hora, me veio um versículo que era escreva a visão em placas. Nem sabia onde estava isso na Bíblia, né? Os Uau! profetas menores, assim, tipo, né? Já sabia que estava lá, né? 2, 3 Mas páginas por livro, né? qual Passa que era a batido quase. referência? Não, ainda bem que a gente tem Google, né? Procurei. Mas, enfim, me veio claramente assim esse texto, né? Escreva a visão em placas para que veja até quem passa correndo. E aí, no mesmo dia já comecei a criar no digital mesmo, porque como eu trabalhava ali com publicidade, comecei a criar alguns quadros ali de frases não, de versículos, né? E já comecei a postar, e a aba começou assim, de um dia para o mesmo dia, assim, não foi nem para um dia para o Uau! outro. No mesmo dia, eu já criei uns 10 posters lá de versículos, mas feito com tipografia no computador mesmo. Fiz um Instagram já com o nome Aba, porque vem de Abacuque 22, né? Que depois eu descobri que era Abacuque Que 22. legal! E fazia todo sentido, né? Porque era assim, escrever os versículos e a palavra em placas, em quadros, em posters, e depois surgiu produtos e um monte de coisa que a gente tem hoje, mas que era assim, para que as pessoas conseguissem ver rapidamente e as mensagens que traziam esperança, que traziam algo na memória, e também, assim, tá ali presente para as pessoas não esquecerem da palavra, porque a gente vai no culto, sai aquele, nossa, foi uma mover, Deus falou Sim. tanto comigo, aí passa uma semana, tipo, o que era mesmo, assim, tipo, você tem que se forçar meio, a nossa mente é assim, né? Então eu achei assim que fez todo sentido, tipo, você tem uma promessa, você tem um versículo aqui que é chave para você, deixar ele o mais exposto possível, para que você não esqueça e que até quem passe correndo possa reconhecer. E assim foi como surgiu a aba, né? Então, desde 2016 é assim que ela existe. Logo depois, eu falei que no começo eu fiz com tipografia mesmo, mas eu queria sair, né, dessa questão do digital e aí fui para a parte mão na massa, né? Comecei a pintar aquarela, porque eu queria algo autoral, assim, algo que fosse meu e eu pudesse ali expressar arte mesmo. E aí comecei a criar várias imagens, mas assim, sem aquela ideia lá que a gente falou, que eu falei lá atrás, né, da Conde, que era aquelas coisas assim, muito crentez, muito óbvias. E aí surgiu um pouquinho do que eu vou falar agora também, depois da Profeticos, né, mas essa questão, assim, de enxergar Deus em coisas do cotidiano, né. Então, até tem um desenho que é, por exemplo, um balão de gás, assim, que as pessoas sobem, né, e qual que é a relação que isso tem? Então, assim, relacionar coisas do dia a dia, imagens, com versículos, para que fique muito fácil de lembrar na cabeça, assim, de que, poxa, eu vi alguma coisa e me lembrei daquele versículo, aquele ali me deu esperança. Então, as artes são todas, assim, meio que algumas coisas do dia a dia, mas relacionadas com versículos.
E essa é a aba pôster. Eu tenho até uma experiência, né? Quando o pessoal, como garoto propaganda da Bíblia Arte, né? Estava nos eventos, sempre levava, e o pessoal ficava olhando ali e tal, né? Achava interessante, legal e tal. Mas quando eu ia explicar o porquê do nome, né? E aí eu mostrava o versículo da contracapa e a arte que você criou ali, né? O Sim, que pessoal era da ficava assim, luz. caía o queixo, né? Porque assim, meu Deus, eu não É, tinha legal. ideia, olha só, tem tudo a ver com o versículo, né? Então, era incrível ver a expressão, as pessoas olhavam como elas já estavam levando a Bíblia só pela arte, sem saber, Uhum, né? É bonita era. aqui, a aquarela e tal. Quando eu mostrava o versículo na contracapa e que aquela arte da capa era uma tradução artística do versículo, aí o Uhum. pessoal ficava louco. Então vou levar mais uma para dar de Ai, presente que e tal. legal. Então eu tenho muitas experiências assim de ver como o pessoal achou incrível. Como você falou, a arte ela tem um poder, né, de transpassar a língua, transpassar a cultura, ela é universal. Sim. Né? E Quando a gente atemporal também, né? então, quando a gente usa aquilo que é do cotidiano, que é comum às pessoas, independente da cultura ou da religião, a Uhum. gente tem um poder, uma capacidade de acessar o coração das pessoas que talvez a partir da pregação pura e simples a gente não teria. Né? Verdade. Então, o Aba Pôster para mim é incrível porque você sempre fez isso, né? Tentou traduzir os versículos ali de uma forma artística que as pessoas estão consumindo, às vezes pela beleza estética, né, daquela obra de arte, mas estão levando a palavra junto, né, com o Sim, quadro, com o pôster, enfim. sim. Então, só para falar esse testemunho para você, Ah, porque que legal. é legal, né, de poder Muito, ser muito legal, é muito legal. E expre- aí, e tem essa questão, assim, de às vezes o versículo que eu fiz teve um significado e a mesma imagem para outra pessoa tem um significado totalmente diferente. Então, a arte é muito legal sobre isso também, né? É como a palavra de Deus. Eu lembro que uma vez meu pastor me falou: você nunca vai ficar sem trabalho, porque a palavra de Deus não se renova conforme a gente lê em situações diferentes da vida, ela fala totalmente diferente. Assim, a arte também, né? Se você vê a mesma imagem, daqui a um tempo ela vai falar com você numa outra situação, com um outro significado, né? Então, enfim, essa é a história da aba.